no mundo, assim, daquilo que Deus colocou no meu coração. Vou pegar aquilo que Deus ele colocou no meu coração hoje. Amém? E com a mesma intensidade, como se tivesse uma pessoa ou uma multidão aqui dentro. Amém? Louvado seja Deus. Eu até coloquei um convite que eu postei, acho que já era 17h30 mais ou menos, lá sobre a fome. Foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração, fome. E o Senhor está me lembrando da passagem do profeta Amós, onde nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia hoje. Amós no capítulo 8. Amém? Amós é um dos menores profetas, ou profetas menores, no capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Vamos fazer a leitura até os versículos 14. Amém? Encontraram, irmãos? Esse profeta aqui, ele profetizou há um tempo atrás, ou muitos anos, ou lá na antiguidade. Contudo, a palavra dele que foi dada, que veio da parte de Deus ao coração dele, ela permanece viva. E hoje nós podemos contemplar aquilo que ele falou lá atrás, na antiguidade, e hoje também está refletido nos nossos dias. A fome. Amós capítulo 8, a partir do versículo 11, versículo 11, 12, 13, 14. Amém? Já a parte final de uma visão que ele teve, o profeta Amós, ele teve uma visão, da qual veio da parte de Deus ao profeta. Amém? E diz assim o texto sagrado, irmãos: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Beceba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amém? Somente até aí. Vamos orar uma vez mais, pedindo de Deus entendimento, que Ele fale conosco nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, me toma como instrumento vivo nessa noite. Fala comigo mesmo e com meus irmãos que aqui estão, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito se manifeste, trazendo o renovo, trazendo o desejo de Te servir, o desejo, meu Pai, em estar diante de Ti, Senhor, Te buscando. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Quero ser bem específico, dentro do tema que Deus ele colocou no meu coração, sobre fome. Nós já acabamos de ler aqui sobre uma fome, só que essa fome, irmãos, ela não vem da parte de Satanás, ela não vem dos demônios. É o próprio Deus que levantou essa fome para chamar a atenção, daqueles que serão salvos, mas também daqueles que estão de uma forma rebelde diante de Deus, não querendo saber e nem ouvir a palavra da verdade. Amém? Por que eu inicio dessa forma? Porque, irmãos, nesse tempo aqui, várias pessoas estavam pregando o Evangelho, várias pessoas estavam anunciando a palavra de Deus ao reino do norte. A gente sabe que, se você puxar pela biografia desse profeta, ele mesmo vai dizer
que ele não era profeta, nem filho de profeta, ele era boiadeiro, né, que estava cuidando dos bois dos seus pais, e contudo Deus chamou ele para que ele fosse levar a palavra ao reino do norte. Nesse tempo, nós sabemos que Israel estava dividido, né, reino do norte e reino do sul, amém? Nós sabemos que essa divisão ela se deu no reinado de Salomão, contudo Deus rachou bem no meio, enquanto Jeroboão estava reinando, que era filho de Salomão, amém? Então nós entendemos que o povo do reino do norte, eles se corromperam, eles tinham rei, tinha profetas, mas contudo, os profetas eles eram falsos profetas, e como eu havia dito, eles estavam pregando a palavra, contudo a palavra não estava fazendo efeito na vida deles, não estava matando a sede deles, e nem matando a fome deles, amém? E Deus levantou esse homem por nome Amós, ali trouxe, preparou ele, deu visões a ele, e disse para ele levar a palavra. Por que Deus não pegou alguém lá do norte, né, lá do reino do norte para pregar? Porque todos os profetas do reino do norte estavam corrompidos, e Deus precisaria levantar um que não tivesse envolvido no sistema, né, para que ele falasse a verdade, para que ele pregasse de fato a palavra, que ia levar cura, que ia levar transformação, que iria saciar a sede deles e matar a fome daquele povo. Foi por isso que Deus, ele operou, vamos dizer que esse milagre, amém, irmãos? Porque para Deus nada é impossível, né? Ainda que muitos não queiram anunciar a palavra de Deus, Deus vai levantar um e ele vai fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. E nós acabamos de ler aqui nesses textos, onde o profeta ele diz, ou ele, vamos dizer que ele repete a palavra de Deus dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. E essa fome, ela não é uma fome local, ela é uma fome universal, irmãos. E para que nós possamos entender aquilo que Deus falou lá atrás pelo profeta Amós, ele repetiu lá em Romanos pela boca do apóstolo Paulo, dizendo que nos últimos dias o povo não conseguiria ouvir a palavra de Deus, porque daria comichão nos seus ouvidos, e eles sairiam, e não queriam ouvir, eles queriam ouvir a mentira ou o bafafá. E nós estamos atravessando dias onde várias pessoas estão pregando a palavra, estão anunciando. Se você olhar nas redes sociais, se você ver em vários lugares, você vai ver muitas pessoas pregando. Contudo, são palavras que não estão saciando a fome do povo, não está transformando o povo, não está confrontando o pecado, não está trazendo nenhum tipo de vida para quem está ouvindo. É por isso que Deus ele nos trouxe aqui nesta noite, para que nós possamos ouvir uma palavra simples, mas contudo vai mexer no nosso interior, vai tocar na nossa vida, e nós vamos sair daqui transformados e mais vivos, irmãos. Louvado seja Deus por isso, amém? Então, o contexto de Amós capítulo 8, ele vai falar sobre os ricos, né? Se você ler mesmo todo ele, desde o primeiro até agora, naquele tempo os ricos, eles oprimiam os pobres. Eles não tinham aqui pobreza de pão, de comida, de feijão e arroz, mas eles tinham pobreza de ouvir a palavra do Senhor. E Deus, quando Ele quer trazer juízo sobre um lugar, não existe impedimento, não existe grandeza e não existe realeza diante de Deus. Ele tem o poder de trazer. Quem lembra da fome de Israel na época de José, né? Houve uma grande fome que Deus trouxe até o seu povo. A própria nação de Israel escravizou dentro do Egito, mas para conservar a vida do seu povo, né? Veio aquela fome tremenda,
onde Deus ele usou o próprio José para estar alimentando o povo e guardando a semente do seu povo. Louvado seja Deus. Mas contudo, Deus ele não perguntou para o faraó se ele podia ou não fazer aquele evento, trazer aquela fome. Ele fez. Amém? E nós vamos observar dentro dos textos, irmãos, que nós acabamos de ler, por exemplo, o versículo 12 diz assim: irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Ou seja, as pessoas eles vão estar correndo de lugar em lugar procurando, irmão Felipe, ouvir a palavra de Deus. Só que quando ele chegar lá, vai ter alguém pregando, irmão. Só que aquela pregação daquele pregador não vai saciar a fome dele, não vai matar a sede dele, ele vai continuar errante. Está escrito, e irão errante de mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela pode ser pregada um ai, mas se ela vem da parte de Deus, ela toca no nosso entendimento, muda a nossa concepção, ela muda o nosso entendimento, ela transforma a nossa mente, ela muda os nossos pensamentos. E hoje, irmãos, há muita palavra e muito conteúdo. Eu até peguei isso aqui porque é interessante falar sobre isso, né? Palavra e conteúdo, teologia e pouca experiência com Deus. Eu sei que muitos querem estudar teologia, querem se formar. Amém, irmãos? É ótimo, até eu já estudei, já li tudo, já fiz cursos, né, teologia. Mas você que vai fazer um curso, até mesmo uma faculdade se formar, você precisa estar bem orientado por Deus, para que a tua fé não seja abatida. E hoje nós vamos aí é que está a multidão do conteúdo, né? Tem muito conteúdo e pouca palavra de Deus, né? Muito movimento e pouca transformação, muitas festas e pouca vontade de Deus. E era isso que acontecia aqui nesse relato de Amós. Havia festas. Se você voltar a sua Bíblia, aí no capítulo 5 e o versículo 21, olha o que está escrito aí, irmãos. Aborreço, Deus falando, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Foi Deus que falou isso, irmãos. Porque o povo eles tinham boa roupa, vamos dizer que se fosse no dia de hoje eles teriam bons carros, né, boa casa, mas contudo Deus não estava recebendo o culto deles. Eles estavam sacrificando a Deus, eles estavam cantando para Deus, eles estavam pregando, só que tudo aquilo ali era algo falso, não era verdadeiro. Né? Quando nós lemos aqui no texto de capítulo 8 e o versículo de número 14, olha o que diz aí: os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Você que é um leitor da palavra de Deus, você vai entender que Dan era um Deus ali, eles tinham como um Deus, então isso era idolatria, né? Eles estavam jurando por aquele Deus, o povo lá do Reino do Norte, amém? E o delito de Samaria, que refletiu os dias de Jesus, era conhecido como aqueles que se prostituíam, como aqueles que mentiam, que eram hipócritas, que zombavam da verdade para sustentar uma mentira. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo algo semelhante. Muitos pregadores, muita palavra, mas a palavra que não confronta o pecado, né, que não traz mudança na vida do ouvinte, tem que observar, tem que olhar, porque nós precisamos ser confrontados todos os dias. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Se nós não cometemos um ato pegando, né, tocando, mas a nossa mente, o nosso pensamento varia, vai longe. Nós podemos errar no nosso pensamento, nós podemos falhar
com os nossos pensamentos. É por isso que Deus enviou Jesus para ensinar a forma correta de interpretar a lei. Quem já leu no capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6, junto ali, vai ver que ele começou a dizer: foi dito aos antigos, que não se prostituam, mas eu, porém, vos digo que se você pensar e atentar numa mulher, você já cometeu adultério com ela. Então, vamos ver que o nosso pensamento é julgado diante de Deus. Aquilo que nós pensamos é julgado diante de Deus. É por isso que a Bíblia, irmãos, ela nos orienta a manter o nosso pensamento focado aonde Cristo está. E nós sabemos que Cristo está à direita do Pai. Então a nossa mente ela precisa estar lá. É difícil? É difícil, não é fácil não. Então nós precisamos passar por um processo de transformação mental, que é conhecido como a metamorfose, que é uma transformação, só que é uma metamorfose, vamos dizer que eu esqueci o nome aqui, paranoica, que é a transformação da mente. Ou seja, para que nós possamos alcançar uma metamorfose completa, nós precisamos ter domínio da nossa mente e todo o nosso corpo, ou seja, nossas vontades e desejos, eles precisam estar dominados por nós. Vou falar algo aqui interessante, que eu pratiquei, irmãos, e eu percebi que é verdade, porque eu entrei lá e fiz. Quando nós não temos controle da nossa fome, estou falando da fome mesmo física, quando nós não temos controle das nossas vontades, eles dominam até a nossa mente. Só que esse procedimento é para ele ser diferente, é para a nossa mente dominar o nosso corpo. Amém, irmãos? Enquanto isso não acontece, a gente é dominado pelas vontades, irmãos. Então, quando a nossa vontade ela está controlada pela nossa mente, que é o nosso cérebro, que está contido ali no nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos, aí sim é diferente. Só para você ter um exemplo aí, quando a fome bate, quando o teu estômago ele pede comida, nosso estômago ele fala, no ronco, faz aquele barulho, está pedindo o quê? Comida. E de imediato você se alimenta, você come, aí você acaba fazendo a vontade dele. E vai chegar um ponto, irmãos, que você não consegue tirar um período de jejum, porque o estômago está mandando na tua mente. Estou falando isso, irmãos, por prática, tá? E isso não vem assim da noite para o dia, é prática. Aí você começa tipo com 1 hora, 2 e vai aumentando, porque tudo em nós precisa ser ensinado. Tudo em nós, nossa mente, os nossos órgãos, os nossos pensamentos precisam ser reeducados. Amém? E isso é interessante, irmãos. Louvado seja Deus. Então, esse povo, ali, os magistrados, como o rei do norte, como os seus sacerdotes e os seus profetas, eles estavam abastados de tudo, porém, eles estavam despidos da palavra da verdade, eles estavam nus diante de Deus, e Deus falou: olha, as festas de vocês pode trazer algum prazer para vocês, mas para mim, eu não tenho prazer nelas. Amém, irmãos? Então, esse povo ele teve que rever, porque o apóstolo, o profeta Amós, quando ele entrou lá no reino do norte, que ele foi lá, irmãos, quando ele chegou lá no reino do norte, que ele viu o tamanho da prostituição que estava rolando lá, se você ler desde o início, você vai ver que o desespero do profeta foi grande. Ele viu coisas terríveis ali. Vamos dizer que ele viu prostituição no meio da rua, bebedeiras, pessoas não querendo saber de Deus, ou até pessoas religiosas, porque a religiosidade ela mata a fé. O que é a religiosidade? A religiosidade, o cabra está até aqui com a blusa de punho, até a saia está no pé,
mas o caráter está corrompido. Mas ele não aceita a correção, ele não aceita a pregação da palavra, ele não aceita nenhum tipo de conselho, porque ele é de Deus, ele se considera de Deus. Por que o Senhor está falando isso, irmão Alex? Porque Jesus, quando ele veio, que ele encontrou com os escribas, doutores da lei, eles tinham roupa e vestes longas, né? Se vestiam como homem de Deus, porém estavam corrompidos dentro do templo. O que eles estavam fazendo com a igreja do templo de Deus ali? Eles estavam usando ali para fazer um local. Jesus usou o termo ouviu de ladrões. Irmãos, então aquele povo, eles falavam de Deus, pregavam o nome de Deus, porém eles não viviam aquilo que Deus queria para eles. Da mesma coisa hoje, não adianta eu chegar aqui para vocês, irmãos, e pregar a palavra de Deus e dizer que vocês têm que fazer isso e aquilo e não praticar aquilo que Deus quer, Não adianta eu chegar aqui para o irmão Feliz, não bebe, não fuma. E o Feliz passa ali na pessoa que está com cigarro e não está pedindo para não. De nada vale isso. Então, melhor do que as minhas palavras é a minha conduta. Melhor do que a minha pregação é a minha conduta. Então, as pessoas, aqui é até um ensinamento básico para nós, as pessoas elas nos observam quando nós estamos andando na rua. Independente se ela te conhece ou não, ela te observa o teu jeito, o teu proceder, a tua forma de falar, as tuas brincadeiras, que a gente brinca, mas qual é o tipo da tua brincadeira? Quando você está, vamos dizer, no meio de pessoas que não são cristãs, qual é a brincadeira que você tira? Com tudo isso nós somos observados, então a nossa conduta, ela fala muito mais do que a nossa pregação. Amém? Eu me lembro de um pregador, o nome Elias, quando ele chegou numa cidade, que um casal disse: olha, eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. E eles nunca tinham falado com o profeta Elias, eles nunca tinham se aproximado dele, mas pela conduta dele, eles perceberam que ele era um homem de Deus. Então isso é interessante para a nossa vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E esse povo lá no Reino do Norte, eles estavam a esse ponto, eles estavam tão corrompidos diante de Deus, que Deus teve que levar alguém lá do sul. Ele era lá de Tecoa, na cidade de Tecoa, do interior, vamos dizer que a Vila Balbina. O profeta era lá na Céu e Mar, ali da fé em Deus. Deus trouxe ele de lá para a cidade e pregou para os magistrados, para os grandes. Amém? E eu até libero uma profecia sobre os irmãos que estão, ainda que o grande ele não queira, contudo Deus vai levantar você, para pregar, nem que seja para o prefeito, para a primeira dama, para o coordenador disso e daquilo. Deus vai usar a sua vida. Amém, irmãos? Por isso que você tem que andar mesmo na linha com Deus. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O teste do saciamento. A verdadeira palavra sacia a sede da alma. Algo interessante nos nossos dias hoje. É fácil de perceber uma pessoa que tem necessidade da palavra de Deus. O que ela apresenta. Hoje é conhecido como a doença do século, que é uma pessoa depressiva. Tudo deprime ela. Ela está com necessidade da palavra de Deus. A pessoa está afoita, vai para um lado, vai para o outro, pensa em fazer isso, pensa em fazer aquilo, e nada está firmado. É uma pessoa que está com sede, com fome da palavra de Deus. Mas quando a pessoa é alimentada pela palavra de Deus, ele tem certeza daquilo que ele vai fazer, porque Deus já falou com ele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então isso é até um termômetro para que a gente possa medir a nossa vida com Deus, Como é que eu estou? Eu vou me analisar, como é que eu estou hoje, Já faz, por exemplo, faz 13 anos que eu sirvo ao Senhor.
Será que eu prosperei? Será que eu progredi? Ou estou no mesmo nível ali? Então eu preciso analisar esses pontos. Amém? Se eu estou servindo a Deus, buscando a Deus, em comunhão com Deus, na minha casa, aqui no templo, no meu trabalho, onde eu estou, irmãos, eu digo em comunhão, é não deixar de saber quem você é, né? Onde você está no meio de ímpio, no meio, seja lá de quem for, você não perder a consciência que você é cristão. Amém? Por exemplo, lá no meu trabalho, lá na usina, lá eu vou ouvir todo tipo de conversa, irmãos, todo tipo de palavra. Será que uma palavra vai me mover por dentro quando eu ouvir? Né? Tem gente que fala todo tipo de gracejo lá, de brincadeiras que eu fazia quando não era cristão. Mas hoje, será que me move ou como é que eu vou me comportar? Amém? Então é nisso que eu estou falando, de não perder, né, o sentido que você é cristão, independente do lugar que você esteja. Amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra verdadeira nós vamos encontrar em João capítulo 6, versículo 35. O que diz lá, irmãos? Deixa eu abrir aqui. João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja Deus. Ele é a palavra da vida. Cristo é a palavra da vida. Amém? Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que eu sempre recomendo e digo, irmãos, se você é um leitor nato da palavra de Deus, Cristo, ele está forte dentro de você, e coisas da vida, circunstâncias, momentos da vida não vai derrubar você, irmãos. Essa é a realidade. Se você é alguém que faz a leitura constante da palavra, Cristo, ele está forte dentro de você. E Cristo, ele vai falar no capítulo 7 de Mateus, né? Acredito que a partir do versículo 24, algo nesse sentido, que o homem será comparado ao prudente, se ele ouve a palavra de Deus e pratica. Ele é considerado um homem prudente. Já aquele que ouve e não pratica é considerado como um homem insensato. Amém? Então, guarde a palavra de Deus no seu coração, pratique. Diga, né? Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Isso é uma pregação. Jesus não te esqueceu. Tem pessoas que dizem, não, quando nós estamos por aí, para mim não tem jeito, né? Eu já pratiquei muito pecado, já fiz muito erros diante de Deus, e para mim não tem jeito. Irmãos, se teve jeito para mim, né, eu uso essa pregação, teve jeito para mim, porque eu não tenho para ele. Amém? Então, Deus, ele poderia destruir todo o reino do norte, mas ele preferiu levar a salvação, porque o povo estava com sede da palavra, o povo estava com fome da palavra verdadeira. Amém? E tudo aquilo que Deus, ele vai trazer para chamar a atenção de uma pessoa e de uma multidão, ele vai fazer. O Senhor, ele poderia destruir a cidade de Nínive, mas ele preferiu pegar Jonas, que a maior luta de transformação de Deus não foi a cidade inteira em conflito, foi o profeta. Deus, acredito que foi mais fácil Deus converter uma multidão do que o profeta Jonas. Ele fugiu, e quando ele foi pregar, irmãos, ele se sentou e ficou esperando a destruição da cidade inteira, e Deus não destruiu. Deus depois falou com ele. Se você ler lá em Jonas, você vai ver que Deus falou com ele, ele ficou chateado porque Deus não destruiu a cidade. Então Deus encontrou salvação para aquele povo, para aquela multidão, porque aquele povo de Nínive, com o povo aqui do Reino do Norte, eles estavam com sede e fome da palavra. Eles estavam até pregando, mas era um evangelho sem transformação, sem mudança.
É como hoje, irmãos. Tem muita gente pegando, né? Eu volto a repetir, mas nem todo alimento é o alimento verdadeiro. Nem toda palavra procede de Cristo. Nem toda palavra pregada dentro de um templo, uma igreja, é o Espírito Santo que está usando. Então nem tudo é pão que sacia fome. Nem tudo é aquilo que pode trazer paz, pode trazer segurança, trazer alívio para a nossa dor. Nem tudo traz, Deus. Então nem tudo é a palavra verdadeira de Deus. Amém? Por exemplo, o que foi, eu até pergunto para minha esposa isso hoje, o que foi que trouxe o filho pródigo de volta para casa? Quem já leu esse texto aí? O que foi, irmão Jonas, que trouxe ele de volta para casa? O que ele teve lá fora? Depois que acabou o dinheiro, tudo aí ele sentiu? Isso, ele se arrependeu, mas ele teve fome. Ele sentiu fome, porque ele já estava comendo comida de porco. Está escrito isso lá. Ele estava comendo as bolotas do porco e disse: poxa, o carteiro do meu pai, o jornaleiro do meu pai, tem igual que me deu aqui, pereço de fome. Então ele retornou para casa. O que foi que levou Davi a entrar na casa de Deus? Está no capítulo 12 de Lucas. Davi sentiu fome e ele entrou na casa de Deus. Quando Elias se sentou debaixo daquele jambuzeiro, né, e pediu a morte para Deus: Deus, mataram os teus profetas e só eu fiquei, Senhor, e procuram a minha alma. Foi que Deus falou com ele: Elias, tu vai com fome. Quando ele acordou, os anjos tinham feito pão para ele no fogo, e ele comeu, e Deus disse: come, levanta e anda, porque a tua caminhada é longa. Amém, irmão? Você está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Amém? Você sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? O Senhor está dizendo que toda vez que a tua alma estiver abatida, entristecida, toda vez que você estiver pensando em parar, desistir, entregar carne, dizer não para Deus, a tua alma está com fome. Amém? E Deus, Ele tem o pão vivo para saciar a nossa fome e sede. Amém? A mulher samaritana, ela foi no horário de meio-dia no poço, porque ela tinha sede. Ela foi lá tirar água, só que ela pensava em beber a água comum que a gente bebe, mas ela não imaginava que ia encontrar a água da vida lá, irmãos, que era Cristo. E ele falou isso para ela, ele disse: olha, se qualquer beber dessa água, tornará a sede, mas se aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, e nunca mais terá sede. Amém? Louvado seja Deus. Então é isso que nós procuramos nessa noite, ter a nossa sede, a nossa fome saciadas por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se coloque sobre os seus pés, irmão, nessa noite. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa hora que trouxe você até aqui. Eu tenho certeza que você ouviu Deus falando com você nessa noite, e você vai se alimentar. Não permita a sua alma chegar ao ponto de estar perecendo de fome ou de sede, mas você tem um pão aqui, ó, o pão vivo, irmãos. Se alimente dele, leia, ore, porque o Espírito Santo vai tornar viva a palavra de Deus dentro de você. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar, agradecer a Deus, né, porque o Senhor sempre tem esperança para aqueles que nele esperam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Aqui está, Senhor, aqueles que têm sede da tua palavra, que têm fome da tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para saciar a nossa alma diante de ti. Portanto, eu te peço nesta noite, eu te peço nesse momento, Senhor, toca nessa necessidade da alma do meu irmão nesta noite. Toca, meu Deus, na sua pobreza de alma neste momento. Arranca toda tristeza, arranca toda amargura, meu Deus, tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está travando a sua vida
neste momento, meu Pai, eu imploro diante do Senhor, arranca essa dor da mente, arranca essa tristeza do coração, arranca, meu Pai querido, essa solidão da sua alma. Eu te peço, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, lança por terra, lança, meu Deus, para longe de nós toda necessidade de alma, toda necessidade de espírito, e nós pedimos, Pai, que o teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo, derrame sobre nossas vidas o óleo da vida, a fome, Senhor, que seja removido na nossa vida, e venha, meu Pai, o saciamento, que a nossa sede seja, meu Pai, nesse momento cancelado. Enche a nossa alma de alegria, de gozo, de paz, de felicidade. Enche, meu Pai, a nossa vida nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta hora, no poderoso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor e vai em paz, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que sexta.